o Tribunal Superior Eleitoral proclamou o vencedor será diplomado dia 19 até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Isso é democracia, isso é alternância de poder, isso é Estado republicano. Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil e quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral e mais do que isso, parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores, que em sua maioria massacrante são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos e a sua responsabilidade, as responsabilidades serão apuradas. Agradeço a todos e antes de declarar encerrada a sessão, passo a palavra ao vice-procurador-geral eleitoral, que aqui quero de público dizer o que já disse em privado, um grande parceiro da Justiça Eleitoral, um grande parceiro da democracia. Sua Excelência, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, imediatamente, segunda-feira, ao vislumbrar os movimentos antidemocráticos que se iniciavam com bloqueios criminosos nas estradas, imediatamente peticionou a presidência do Tribunal Superior Eleitoral para que providências fossem tomadas. A petição de Sua Excelência e o pedido de Sua Excelência foi juntado na DPF de minha relatoria no Supremo Tribunal Federal e serviu de base para as medidas que foram decretadas para que a normalidade voltasse ao Brasil e para que aqueles poucos que não acreditam na democracia pudessem ser responsabilizados. Palavra, Sua Excelência. A sessão, eu gostaria de rapidamente relembrar, porque a nossa primeira sessão presencial após as eleições, que o Tribunal Superior Eleitoral concluiu a totalização de todos os votos do segundo turno, aos 18 minutos de segunda-feira, ou seja, à meia-noite e 18 de segunda-feira, 100% dos votos já estavam conhecidos. Agora, antes das 8 horas da noite, 7h58, o tribunal matematicamente já proclamou o resultado, o vencedor do segundo turno com 98% dos votos. Ou seja, na prática, em 2022, novamente a Justiça Eleitoral reafirmando o que eu venho dizendo já há algum tempo. Somos uma das 4 maiores democracias do mundo, a única que proclama o resultado no mesmo dia. Nessa hipótese das eleições de 2022, 3 horas após o final da eleição, nós já sabíamos quem será o novo presidente e quem será o novo vice-presidente da República, mostrando novamente a eficiência, a competência, a rapidez das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro. Também observo, como já o fiz, observo que tivemos um comparecimento às urnas de 79,41% do eleitorado. 124.252.796 eleitores, ou seja, quase 125 milhões de eleitores compareceram e em 3 horas nós já tínhamos o resultado
das eleições. Tivemos pela primeira vez nas últimas 5, 6 eleições, a primeira vez que a abstenção do segundo turno foi menor que a abstenção do primeiro turno, e continuamos com um número mais baixo de votos em branco e votos nulos, ou seja, houve efetivamente a participação maciça do eleitorado brasileiro. As eleitoras e os eleitores brasileiros demonstraram novamente a total confiança nas urnas eletrônicas, comparecendo, escolhendo os seus candidatos e participando assim da festa da democracia que se encerrou com as eleições sendo proclamadas pelo Tribunal Superior Eleitoral no domingo. Ou seja, agora a próxima etapa é a etapa da diplomação do candidato, dos vencedores a presidente da República e vice-presidente até dia 19 de dezembro pelo Tribunal Superior Eleitoral, e dos demais, todos os governadores, vice-governadores, dos 27 senadores, dos 513 deputados federais e dos deputados estaduais pelos tribunais regionais eleitorais. Ainda importante salientar e agradecer a todas as missões de observação eleitoral que participaram do pleito de 2022 e já soltaram seus relatórios, as suas notas, novamente reiterando a total confiabilidade no sistema eleitoral brasileiro e nas urnas eletrônicas. A missão da Organização dos Estados Americanos, a OEA, sublinhou, abre aspas, mais uma vez o TSE demonstrou seu alto nível de profissionalismo e solidez, o que lhe permitiu realizar com sucesso um processo eleitoral em um contexto complexo, marcado pela polarização, desinformação e ataques às instituições eleitorais. Ainda a missão da Organização dos Estados Americanos, da OEA, completou, abre aspas, a urna eletrônica brasileira mais uma vez comprovou sua eficácia, produzindo resultados rápidos que foram divulgados sem contratempos, fecha aspas. A missão da União Interamericana de Organismos Eleitorais, a UNIORE, da mesma forma, enviou, a quarta vez que envia a missão ao Brasil, da mesma forma reconheceu as fortalezas do sistema eleitoral brasileiro e do trabalho do Tribunal Superior Eleitoral para assegurar a realização de eleições livres, justas e transparentes. Destacando ainda a Uniore que as instituições funcionaram dentro de um marco jurídico que ofereceu garantias e condições de equidade aos candidatos e partidos, o que permitiu superar as tensões e o ambiente de polarização política. Da mesma forma, a rede dos órgãos jurisdicionais e de administração eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, emitiu relatório afirmando que o pleito brasileiro é seguro e ocorreu em respeito à legislação do país. A missão destacou ainda a presença de fiscais dos partidos em quase todos os ambientes visitados e que a missão também valorizou a prontidão com que o TSE solucionou temas de campanha eleitoral colocados por parte de ambos os candidatos. O IDEA, o Instituto de Democracia Eleitoral e Assistência Eleitoral, IDEA Internacional, da mesma forma, sublinhou a normalidade e o caráter pacífico das eleições brasileiras, em que pese as ameaças à ordem institucional e democrática promovida por alguns setores. Parabenizou a Justiça Eleitoral e o TSE em particular pela imparcialidade, eficiência e profissionalismo de sua atuação. O Parlamento do Mercosul, Parlasul, reconheceu o trabalho realizado com alto profissionalismo pelo TSE para a organização bem-sucedida das eleições. A missão do Parlasul identificou como positiva a medida adotada naquelas cidades que ofereceram transporte gratuito no decorrer da jornada eleitoral, ação que contribuiu com a igualdade de condições. A Transparência Eleitoral da América Latina, em relatório preliminar, destacou a histórica decisão do TSE de criar as condições para o estabelecimento de missões de observação eleitoral no país e reconheceu o esforço do TSE na luta contra a desinformação.
Também gostaria de lembrar aqui o trabalho realizado pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União fez do primeiro turno um grande trabalho em relação à Conferência dos BUs. O Tribunal de Contas da União obteve 4.161 boletins de urna impressos para verificar a possibilidade de auditagem, de comparação dos BUs impressos, e relembro a todos, pela primeira vez imediatamente, pelas primeiras eleições, imediatamente o BU impresso de cada urna eletrônica, além de ficar na porta da sessão eleitoral, ser remetida ao TRE, outra via, ser remetida ao TSE, foi colocado imediatamente na internet, para que todos aqueles que quisessem fiscalizar o fizessem, e o Tribunal de Contas da União obteve 4.161 boletins impressos, selecionados aleatoriamente. Aproximadamente 5,8 milhões de informações foram comparadas e, afirma o Tribunal de Contas da União, nenhuma divergência foi encontrada. Isso é muito importante para demonstrar, seja com os observadores internacionais, os observadores nacionais, como a USP, por exemplo, e o Tribunal de Contas da União, a total transparência com que atuou o Tribunal Superior Eleitoral. E atuou com total transparência porque a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, tem absoluta certeza da confiabilidade das urnas eletrônicas, como novamente foi demonstrado nessas eleições. As eleições acabaram, o segundo turno acabou democraticamente no último domingo.